Os objetivos desse capítulo são observar o fenômeno das ondas estacionárias em cordas, observar a relação entre as frequências dos harmônicos que são gerados, observar a relação entre a frequência do primeiro harmônico e a tração na corda e a relação dessa frequência com o comprimento da corda, e determinar a relação entre os resultados observados e a previsão teórica. A questão 1 pede para você anotar na tabela 4.1 os valores das frequências para os 4 primeiros harmônicos. Então, no meu caso específico, são esses valores que eu obtive: 24,6 mais ou menos 0,1, 49,3 mais ou menos 0,1, 73,9 mais ou menos 0,1 para o terceiro harmônico e 98,6 mais ou menos 0,1. Lembrando que no caso de vocês, cada um vai obter um valor ligeiramente diferente desse. A questão 2 diz para você anotar na tabela 4.2 os valores das frequências do primeiro harmônico para cada diferente valor de massa total suspensa. Então, essa massa total, ela compreende a massa, a massa aferida, mais a massa do suporte, do ganchinho que você mediu. Então, esses são os valores que eu obtive. Obviamente, de vocês vão ser razoavelmente diferente desses valores. Nota que a gente tem que colocar a incerteza, no caso a incerteza da massa, que é a incerteza da balança, e a incerteza da frequência também. Questão 3. Calcule os valores da tração na linha, com a respectiva incerteza, para cada diferente valor de massa e apresente esse resultado em função da frequência do primeiro harmônico correspondente, conforme na tabela 4.3. Então é mostrado a tabela, onde você vai colocar a frequência e a tração. Tem uma dica para você usar a fórmula da tração. Tração igual a massa vezes aceleração gravitacional. E nesse caso, você deve utilizar a aceleração gravitacional de 9,79, mais ou menos 0,01 metros por segundo ao quadrado. É importante que você se lembre de converter as massas para quilograma. Bom, para calcular a tração, basta você utilizar a dica que foi dada no enunciado do exercício, mostrada aí pela equação 4.1. E utilizar T igual a mg, onde g é igual a 9,79, mais ou menos 0,01 metros por segundo ao quadrado. É importante você lembrar de converter a massa para quilogramas. A gente oferiu a massa em gramas. Então, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. E para calcular a incerteza da tração, como a tração ela é uma medida indireta, ou seja, envolve um cálculo, que nesse caso é o produto da massa pela aceleração, a incerteza da tração é obtida através da propagação de incertezas. Utilizando a incerteza aproximada, que é aquele método de aplicar o ln, a gente vai chegar na equação 4.3, o σt ali é a incerteza da tração. Ela é dada pela tração, que multiplica a razão entre a incerteza da massa pela massa, mais a incerteza da aceleração gravitacional pela aceleração gravitacional. Lembrando também que a incerteza da aceleração é 0,01 metros por segundo ao quadrado e a incerteza da massa é 0,01 gramas. Tá? Pessoal, para calcular a incerteza, você não precisa converter a massa. Tá? Ou seja, tanto a incerteza da massa como a massa estando na mesma unidade, não precisa fazer a conversão, porque na equação 4.3 é uma razão, ou seja, não importa a unidade. Agora, para facilitar esse cálculo da tração e da incerteza, eu recomendo que vocês façam uso do software Excel ou de outro sistema de planilha de cálculo. Tá? A gente vai ver agora como fazer esse cálculo utilizando o Excel. Bom, para calcular a tração utilizando o software Excel, nós vamos inserir aqui todos os dados que foram coletados. Então, na coluna A eu tenho a massa aferida, na coluna B a massa do suporte, que é igual, aquele ganchinho onde foi colocadas as massas. Na coluna C, a soma da massa aferida com a massa do suporte, ou seja, isso aqui é a massa total. E a incerteza da massa, que é a incerteza da balança, que é de 0,01 gramas. Aqui nós temos a frequência para o primeiro harmônico. E aqui a incerteza da frequência, que é 0,1 Hz. Na coluna G, aqui eu coloquei a tração, unidade da tração. E aqui eu vou calcular essa tração. Calcular a tração, a primeira coisa que você tem que fazer é converter a massa total em quilogramas. Então, eu vou colocar aqui igual, abre parênteses, vou selecionar aqui a célula onde tem a massa total, dividido por 1000, para calcular em quilogramas, e multiplicar pela aceleração gravitacional, que é de 9,79. Dou um Enter, e aí foi calculado a tração, certo?
próximo passo é calcular a incerteza da tração. Como nós vimos anteriormente, a gente vai usar a propagação de incerteza para isso. Então vamos colocar aqui igual, vou colocar o valor da tração que multiplica. Vou abrir um parênteses, abro mais um, e aqui vai ficar a incerteza da massa dividido pela massa, fecha parênteses, mais a incerteza da aceleração gravitacional, que é de 0,01, dividido pela aceleração gravitacional, que é 9,79. Fecha um parênteses, fecha mais um e Enter. Agora, a gente vai usar a regra do primeiro não nulo. Nota que aqui no cálculo, o primeiro não nulo é o 4. Eu poderia aumentar as casas decimais e vou ver, né, se eu clicar aqui e arrastar. Então, o primeiro não nulo aqui é o 4, 0005, 0006, 7, 8 e 9. Então, eu vou selecionar todos eles aqui, tanto a tração como a incerteza da tração, e vou deixar apenas até chegar ao primeiro não nulo, que nesse caso é o 4. Então, como aqui na incerteza eu tenho o 4 casos decimais na incerteza, na tração também vai ter 4 casas decimais. A tabela 3 mostra como que você deve apresentar os resultados da questão. Ou seja, você tem a tração ali com 4 casas decimais, né, depois da vírgula, e a frequência com apenas uma casa decimal. É importante você se lembrar que essa tabela tem que ter uma legenda, como está mostrado aí, né? Tabela 3, frequência do primeiro harmônico em função da tração na linha. Pode ter um título, mas que remeta ao que são os dados apresentados na tabela. Questão 4. Anote na tabela 4.4 os valores das frequências em função do comprimento na linha. Então, esses foram os valores que eu obtive, né? Frequência do primeiro harmônico em função do comprimento na linha. Eles já estão anotados na unidade de metros. E aí eu usei a incerteza de 1 milímetro para trena. Convertendo para metro dá 0,01. Então, você vai mostrar os dados com 3 casas decimais se você colocar esses valores em metros. E ele já está de maneira crescente, ou seja, vai de 0,4 até 1. Questão 5. Utilizando os dados da questão 1, divida os valores das frequências de cada harmônico pelo valor da frequência do primeiro harmônico. O que podemos concluir com o resultado obtido? Esse resultado concorda com a previsão teórica? Justifique sua resposta. Bom, fazendo o que o exercício pede, ou seja, você vai dividir o valor das frequências de todos os harmônicos pelo valor da primeira. Então, ali na primeira linha, né, na terceira coluna, eu tenho ali frequência do harmônico dividido pela frequência do primeiro harmônico. Então, eu tenho 24,6 dividido por 24,6, isso dá 1. Depois, na segunda linha, eu tenho 49,3 dividido por 24,6, isso dá 2. E a mesma coisa para o terceiro e por quarto harmônico. Ou seja, eu vejo que essa divisão dá um número 1, 2, 3, 4. Ou seja, o primeiro harmônico dividido pelo primeiro harmônico dá 1. O segundo dividido pelo primeiro dá 2. O terceiro dividido pelo primeiro dá 3. O quarto dividido pelo quarto harmônico, pelo primeiro harmônico, dá 4. Ou seja, parece, né, a gente pode afirmar por esses dados, a gente pode dizer que os harmônicos são múltiplos inteiros do primeiro harmônico. Agora, cabe a você olhar para a equação 4.3 e verificar, 4.31, na verdade, e verificar se esse resultado também aparece naquela equação, que é a previsão teórica, certo? Então, naquela equação você vai verificar que a frequência dos harmônicos depende do número inteiro, número n inteiro. Ou seja, a princípio parece concordar com os resultados experimentais. Questão 6. Item A. Com os dados da questão 3, confeccione o gráfico da frequência do primeiro harmônico em função da tração na linha. Item B. O que acontece com o valor da frequência para o primeiro harmônico em função do aumento da tração na linha? Esse resultado concorda com a previsão teórica? Justifique sua resposta. Item C. Realize um ajuste do gráfico com a equação kx elevado a A e determine o valor do expoente A. Item D. Este valor está de acordo com o previsto pela teoria? Justifique sua resposta. Bom, para resolver a questão, você precisa dos dados da questão 3, que estão mostrados aí. Os dados da questão 3 são a tração, né, e a frequência. Ou seja, para aquela tração, qual foi a frequência do primeiro harmônico?
Depois você vai, feito esse gráfico, né, você vai dizer o que acontece com o valor da frequência do primeiro harmônico em função da aumentação. Ele está aumentando, está diminuindo, é simplesmente isso. E se esse resultado concorda com a previsão teórica? Ele tem que concordar com a equação matemática, que é a equação 4.31. Se ele concorda com essa equação, né, e justificar sua resposta. E C, fazer um ajuste do gráfico com a equação kx elevado a A. Então, nos próximos vídeos agora, você vai ver como fazer esse ajuste utilizando o software SciDavis. A questão 6 pede que nós façamos o gráfico da frequência do primeiro harmônico em função da tração na linha. Bom, então para isso eu abri aqui o SciDavis. Como o gráfico é da frequência em função da tração, então a tração vai na coluna X. Então na coluna 1x aqui eu tenho a tração, na coluna 2y eu tenho a incerteza da tração, na coluna 3y eu tenho a frequência e na coluna 4y a incerteza da frequência. O primeiro passo é você notar se na hora que você colou esses dados, se o tipo de dados continua sendo numérico. Nesse canto aqui você vai ver quando eu clico na coluna, ó, numérico, numérico e numérico. Às vezes pode acontecer de você colar e esse dado ficar como texto. Aí você tem que converter aqui o tipo para numérico. Tá? Nesse caso, todos eles estão em numérico. O próximo passo é dizer para o SciDavis que os dados da coluna 2y e da coluna 4y são relativos à incerteza. Então, 2y é a incerteza dos dados da tração, ou seja, a incerteza do eixo x. Então, vou clicar aqui com o botão direito, vou aqui configurar a coluna como erro em x. E na coluna 4y vou fazer a mesma coisa, clicar aqui com o botão direito e configurar como erro em y. E agora o que a gente vai fazer é selecionar essas três colunas aqui. Ó. Bom, feito isso, a gente vai mandar gerar o gráfico, clica, opção dispersão. Está aqui, está gerado o gráfico. O próximo passo vai ser a gente fazer o ajuste desse gráfico, né, que é a parte C da questão 6. O item C da mesma questão pede que nós façamos um ajuste desse gráfico com a equação kx elevado a A e determinar o valor do expoente A. Então, para isso, a gente já fez o gráfico, vamos clicar aqui para selecionar o gráfico, a opção Análise e Assistente de Ajuste. Vai abrir a janela Assistente de Ajuste, então nós vamos digitar, inserir uma equação para o SciDavis. Na categoria vamos definida pelo usuário e vamos colocar um nome aqui, vou chamar essa equação de ondas. E ela vai ter dois parâmetros, o parâmetro K e o parâmetro A. Então, vou colocar K, A. E aqui nessa caixa a gente vai inserir a equação. A equação é K vezes X, então K asterisco X elevado a A. Então, acento circunflexo, espaço A. A gente vai clicar aqui na opção salvar. Então, nota que na janela função já aparece o nome da função, função ondas, e a expressão K vezes X elevado a A. Aqui a gente vai marcar a opção ajustar com função definida por usuários. Vamos na opção ajustar. Erros desconhecidos, vamos colocar erros associados. Saída personalizada, vamos só notar aqui, clicar, né? Deixa eu voltar aqui, clica em saída personalizada. E aqui nessa saída, olha, eu coloquei como 4 algarismos significativos, tá? E marquei essa opção para colar parâmetros no gráfico, ou seja, ele vai colar uma tabela dos parâmetros que ele obteve para fazer esse ajuste. A gente clica aqui em aplicar, ajustar, e aqui clica em ajustar novamente. Ajustar e fechar. Ó, nota que aqui tem o registro de resultados, eu vou fechar essa janela, não preciso dela no momento. E aqui tem, né, o gráfico com a linha vermelha que representa o ajuste. Então, essa tabela aqui são aqueles parâmetros que foi obtido com o ajuste. Então, com isso a gente pode ver que o parâmetro K foi 42,99, mais ou menos 0,011, e o parâmetro A 0,4974, mais ou menos 0,004372. A gente sabe que a gente não vai deixar esse monte de números aqui, esse monte de algarismos, porque eles não são significativos. Então, no próximo vídeo a gente vai ver como deixar somente algarismos significativos e formatar o gráfico, que é a parte final dessa questão. Para formatar o gráfico, entre algumas coisas que nós vamos fazer,
alterar o título dos eixos X e Y, formatar as marcas maiores e menores e as legendas que aparecem. Para isso, você vai clicar no gráfico, vai na opção menu formatar, opção eixos. Então, clicou na opção eixos, vai aparecer a janela opções gerais do gráfico e aqui a gente já tem o eixo inferior selecionado. Nota que eu tenho a caixa título, então o título do eixo inferior é tração e a unidade newtons, entre parênteses. As marcas maiores está para fora, a gente vai colocar para dentro, as marcas menores também para dentro e em seguida clicar no botão aplicar. Feito isso, a gente vai selecionar o eixo esquerdo e vamos trocar também o título do eixo esquerdo, esse título é frequência e a unidade é Hertz, H maiúsculo, Z minúsculo, entre parênteses. Vamos colocar também a opção de marcas maiores para dentro e marcas menores para dentro. Clicar no botão aplicar. Agora a gente vai para o eixo superior. Nota que a opção mostrar está desmarcada, ou seja, não está mostrando o eixo superior. Quando a gente clica nessa opção, o eixo vai ser mostrado. No entanto, a opção aqui, rótulo de dados, né, mostrar rótulos, não precisa ser ativada, porque esse rótulo já está no eixo inferior. Vamos colocar as marcas maiores para dentro e as marcas menores para dentro. Em seguida, clicar no botão aplicar. A mesma coisa a gente vai fazer com o eixo direito. Vamos selecionar ele, pedir para mostrar o eixo direito, desmarcar mostrar rótulo de dados e colocar as marcas maiores e menores também para dentro. Clica no botão aplicar, formatamos todos os eixos, clica no botão OK. Está aí formatado. Frequência e aqui embaixo tração. Vamos formatar também essa legenda. A gente sabe que os pontos representam os dados experimentais e a linha a curva de ajuste. A gente pode clicar, dar 2 cliques para abrir. E aqui tem a janela. O importante é que você não apague esse comando /C chaves 1 chave. Tá? Isso é um comando interno. A gente vai apagar aqui só tabela 1.3 e vamos colocar dados experimentais. E aqui onde está não linear ajuste, a gente vai apagar e colocar curva de ajuste. Clicar em aplicar e OK. Tá? Aqui também está mostrado os valores que foram obtidos. Nota que eu vou ter algarismos aqui que não são significativos. Então, para alterar isso, dá 2 cliques na tabela, vai abrir. Tá? Aqui, conjunto de dados, tabela 1.3. Tá? Não vou mudar nisso. A função que ele utilizou também está aqui. Esse parâmetro aqui, quadrado e R2, são parâmetros que envolvem a qualidade do ajuste. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando a gente vê o parâmetro K, o valor que ele deu aqui, no meu caso, foi 42,99, mais ou menos 0,1106. Então, quantas casas decimais a gente vai deixar? A gente tem que deixar casas decimais que permitam aparecer somente algarismos significativos. E como que a gente faz isso? A gente utiliza a regra do primeiro não nulo. Então, olha para a incerteza aqui, ó. Nesse caso, 0,1106. O primeiro número não nulo que aparece é o 1. Então, eu vou deixar somente o 1 e fazer o arredondamento. Como o próximo número depois do 1 também é 1, então vai ficar 0,1. Aqui, eu deixaria, né, 0,9, 42,9. Mas o que acontece? Quando eu arredondar esse número, esse daqui viraria 0 e aqui 42 vai para 43. Né? Aqui também, esse sinal mais ou menos, o Saidevs coloca esse sinal, mas ele não é o símbolo correto. Tá? O símbolo correto, você pode utilizar a tecla de atalho Alt 0177 tá? Para fazer o símbolo correto. Se por acaso o seu computador não conseguir fazer, não tem problema, mas essa seria a opção melhor de fazer isso. Vamos fazer a mesma coisa aqui no parâmetro A. O parâmetro A, no meu caso, deu 0,4974, mais ou menos 0,004. Então, o primeiro não nulo aqui é o 4, ficaria 3 casas decimal na incerteza, 3 casas decimais também no valor da grandeza. E vou apagar esse mais barra menos e usar a tecla de atalho Alt 0177 para fazer o símbolo de mais ou menos. Vou clicar em aplicar e OK. Como você vai fazer, né, para colocar esse gráfico lá no computador, lá no Word ou onde você estiver digitando? Você vai clicar com o botão contrário em cima da área, copiar, camada. E aí você vai colar lá. Tá? Não copiem, tá, esse gráfico em tamanho maximizado. Né? Se você clicar em maximizar aqui e copiar, ele vai ficar distorcido. Tá? Então copie ele com a janela pequena assim.
Como você vai colocar uma legenda, então não é necessário deixar esse título aqui, ó. Clica nele, dá 2 cliques e apaga. Onde está escrito o título, aplicar e OK. E aí sim, né, agora você está com os dados aqui, ó, bem distribuídos na tela. Tá? Eu vou até arrumar aqui, ó, nota que do lado direito eu tenho um espaçamento maior do que do lado esquerdo. Eu vou arrumar isso. Como? Clica no gráfico, vai em formatar, menu formatar, a opção escalas. Então aqui, ó, eu estou na escala do eixo inferior, que vai até 0,9. Né? Eu vou diminuir isso aqui, colocar até 0,7, dar um aplicar. Ó, ficou muito, passou muito, tá vendo? Passou muito, então eu vou até 0,8, aplicar. Ainda ficou muito, vamos colocar aqui novamente um 0,9, aplicar. 0, colocar 0,85. Vamos ver como que fica aqui nesse caso. Aplicar, OK. Ó, 0,85 ficou bom. Né? Eu tenho pouco espacinho aqui, pouco espaço, o gráfico bem distribuído. Então agora é só você colar esse gráfico, como eu falei, clica no botão contrário, opção copiar, camada, né? E cola lá na folha de respostas que você está fazendo as questões. Agora que você fez o ajuste, né, dos dados da questão 3, obteve o valor do parâmetro A, a gente tem que se responder o seguinte: se esse valor do parâmetro A, conforme diz o item D, né, este valor está de acordo com a previsão teórica, justifique sua resposta. Bom, o valor do parâmetro A que eu obtive foi de 0,497, mais ou menos 0,003, 0,004. Agora, vamos olhar para a equação 1 que está mostrada aí. A equação 1 foi a equação de ajuste, que é kx elevado a A. Só que na coluna y do Say-Davis, eu tinha as frequências, ou seja, y é igual a frequência. E na coluna x, eu tinha a tração, ou seja, o x ali é t. Então, eu posso reescrever a equação 1 como a equação 2, que é frequência igual a kt elevado a A. Ou seja, o expoente A, ele vai dizer qual é o comportamento da tração, né? Como a frequência depende da tração. E esse A eu obtive de 0,497. Então a equação 3 ali mostra que a frequência é igual a kT elevado a 0,497. Eu posso aproximar esse 0,497, né, arredondando aí para uma casa decimal, para 0,5. E aí eu obtenho ali a equação 4, porque todo número elevado a 0,5 é a raiz do próprio número. Então, a frequência ela é proporcional à raiz da tração. Esse é o resultado experimental. Ou seja, F é igual a K vezes raiz de T. Agora, esse resultado está de acordo com o previsto pela teoria? Dá uma olhada na equação 5, que também é a equação 4.31 da apostila. Essa é a equação do modelo teórico. Essa equação diz que a frequência, né, F é igual a N sobre 2L, que multiplica a raiz de T dividido por raiz de μ. Raiz de T é a tração, ou seja, se a gente olhar para a equação 4.31, a gente vai ver que a frequência é proporcional à raiz da tração. Ou seja, esse resultado está de acordo com o previsto pela teoria. Questão 7. A. Com os dados da questão 4, confeccione o gráfico da frequência do primeiro harmônico em função do comprimento da linha. B. O que acontece com o valor da frequência para o primeiro harmônico em função do aumento do comprimento? Esse resultado concorda com a previsão teórica? Justifique sua resposta. C. Realize um ajuste do gráfico com a equação kx elevado a b e determine o valor do expoente b. D. Este valor está dentro do previsto pela teoria? Justifique sua resposta. Bom, para começar, a gente precisa dos dados da questão A, que estão mostrados aí na tabela 4. Então, eu tenho o comprimento em metros, os valores crescentes com a incerteza e a frequência para cada diferente comprimento. Agora a gente vai ver como fazer esse gráfico e o ajuste utilizando o software Say-Davis. A questão 7 pede que você confeccione o gráfico da frequência em função do comprimento da linha. E pergunta no item B, o que acontece com o valor da frequência para o primeiro harmônico em função do aumento do comprimento. Bom, para fazer isso, eu coloquei aqui na coluna 1x os dados do comprimento em valores crescentes de 0,4 até 1. Na coluna 2, a incerteza do comprimento, também em metros.
Na coluna 3, a frequência que foi medida do primeiro harmônico para cada comprimento. E na coluna 4y, a incerteza da frequência, que é de 0,1 Hz. O primeiro passo é você verificar se todos os dados são do tipo numérico, quando você colou aqui, ó, então você clica na coluna e vê se aqui está Type Numeric. Tá? Importante que você faça isso. Segundo passo é configurar as colunas de incerteza como incerteza. Então, a coluna 2, eu vou clicar com o botão direito e configurar ela como erro em X, porque se refere aos dados em X, que é os dados do comprimento. E a coluna 4, vou clicar sobre ela com o botão direito e na opção erro em Y, que se refere aos erros da frequência. Vou selecionar as 3 últimas colunas e vou clicar para fazer o gráfico do modo dispersão. Está feito o gráfico, né? Tem aqui essa legenda, eu vou clicar para arrastar ela, tirar daqui de cima do ponto. Então eu já posso notar o seguinte, eu sei que no eixo horizontal a gente tem o comprimento e no vertical a frequência. Então, ou seja, à medida que o comprimento aumenta, a frequência do primeiro harmônico diminui. Certo? Quanto maior o comprimento, menor vai ser a frequência do primeiro harmônico. Ou seja, essa é a resposta, né, do item B. Esse resultado concorda com a previsão teórica. A ideia é você agora olhar para a equação, né, a equação 4.31, e verificar se na equação é descrito esse comportamento. Ou seja, se a frequência é inversamente proporcional ao comprimento. Bom, feito isso, o item C pede que nós façamos um ajuste dessa equação, desse gráfico, né, com a equação kx elevado a b. Então a gente vai clicar no gráfico, opção análise, assistente de ajuste, e vamos na opção aqui assistente de ajuste, na janela categoria, vamos clicar em definida por usuários e vamos criar uma outra equação chamada de ondas 2. São dois parâmetros, o parâmetro B e o parâmetro K. Então vou colocar vírgula B, são esses dois parâmetros. E aqui embaixo vou colocar a equação K vezes X elevado, que é o acento circunflexo, B. Vamos clicar em salvar. E aí já vai aparecer agora na caixa de função a função ondas 2, a expressão K vezes X elevado a B. Para ajustar, a gente marca a opção ajustar com função definida por usuários. Clica na opção ajustar. Aqui, de toda essa janela, o que interessa para a gente inicialmente são os erros. Vamos colocar erros associados e clicar na opção ajustar. Clicou na opção ajustar, depois botão fechar. Aqui tem o registro de resultados, eu vou fechar ele que eu não preciso inicialmente. E está aqui então o gráfico com o ajuste. O próximo passo é formatar esse gráfico. Você já viu como formatar isso na questão 6, a questão anterior? É fazer a mesma coisa que foi feito, o mesmo processo de formatação. Levando em conta que aqui nessa tabela de parâmetros, você vai mostrar apenas algoritmos significativos. Para isso, aplicando a regra do primeiro não nulo nas incertezas. Bom, agora que você já fez o gráfico e fez o ajuste, vamos responder o item B. O item B, a gente nota pelo gráfico, né, que à medida que o comprimento aumenta, a frequência do primeiro harmônico diminui, certo? Esse resultado, quando a gente compara com a equação 4.31, a gente vê que a frequência é inversamente proporcional ao comprimento, então concorda com o previsto pela teoria. Já o item C, ele pediu para você realizar um ajuste do gráfico e obter o valor do expoente B. Então, o valor que eu obtive aqui foi de menos 0,999, mais ou menos 0,003. Esse é o valor que eu obtive. Bom, o item D pergunta se esse valor está dentro do previsto pela teoria e pede para justificar a resposta. Vamos dar uma olhada na equação de ajuste, a equação 6 que aparece aí. Y igual a kx elevado a b. Só que na coluna y a gente tem a frequência. E na coluna x a gente tem o comprimento, que é L. Então eu vou reescrever a equação 6 como a equação 7. Ou seja, F igual a KL elevado a B. Esse valor de B ele vai dar qual é a dependência da frequência com o comprimento. Nesse caso, como eu obtive menos 0,999, que é a equação 8, eu tenho F igual a KL elevado a menos 0,999. Ou seja, qualquer número elevado a um número negativo, né, é o inverso desse número. Ou seja, eu posso aproximar esse menos 0,999 para 1.
Então eu tenho ali F igual a KL elevado a menos 1. Ou seja, eu tenho que a frequência é igual a K1 sobre L, dado ali pela equação 9. Ou seja, a frequência é inversamente proporcional ao comprimento. Quando eu aumento o comprimento, a frequência diminui. Se eu comparar essa equação 9, que veio do resultado experimental, com a equação teórica, a equação 10, que está mostrada aí, ou a equação 4.31 da apostila, eu também tenho esse mesmo comportamento. Ou seja, esse valor está dentro do previsto pela teoria e concorda com a previsão teórica. Questão 8. Explique como a relação entre frequência, tração, densidade e comprimento pode ser utilizada para explicar o funcionamento e afinação de instrumentos de corda. Bom, pessoal, como mostrado em aula, né, o exemplo do violão, à medida que a gente aumenta a tração, ou seja, você vai apertando as tarraxas, você tem um aumento da frequência, como a gente viu, né? Também, à medida que você afrouxa, né, essas tarraxas, você diminui a tração e isso diminui a frequência, obtendo sons mais graves. Já o comprimento, quando a gente aumenta o comprimento, né, ou seja, ou diminui o comprimento útil da corda apertando os dedos nos trastes do violão, a gente diminui o comprimento, aumenta a frequência. E você também vai notar que quando você sai de cordas mais finas para cordas mais grossas, você tem uma mudança de frequência. A ideia é que você explore esses 4 parâmetros, né, que é o N, o L, o T e o Mi, para explicar como você produz diferentes notas no instrumento e como afina esse instrumento. Então, é uma pergunta de cunho pessoal, mas que você pode explorar muito bem essa relação teórica para entender como funciona o instrumento de corda. Exemplo de um piano, de um violino, né, de qualquer outro instrumento de corda, vai funcionar sobre esse mesmo princípio. Bom, espero ter auxiliados nas resoluções das questões, né? Para maiores dúvidas, me procure no horário de atendimento. É importante que você só entregue a folha de respostas depois de tiver certeza que você entendeu e conseguiu fazer todas as questões. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.